Beleza, espartanos da matemática, vamos lá. Nós temos agora um exemplo, tá? Exemplo 11, da página 119, como nós vimos no nosso livro, né? Aplicado, um livro Matemática Paiva, segundo ano. E, portanto, nós precisamos aqui fazer a resolução, ou seja, encontrar qual é o valor de x nesse triângulo. Lógico, aqui é uma situação abstrata. Eu apenas tenho um triângulo, tá bom? E quero saber qual é o valor desse x. Veja que o triângulo não é retângulo. Eu não tenho uma condição de aplicar um teorema de Pitágoras ou seno, cosseno ou tangente para encontrar qual é o valor de x, né? Porque se fosse retângulo, por exemplo, você poderia aplicar aqui, ó, cateto oposto sobre o cateto adjacente e calcular o cosseno de 60. Mas não é retângulo, então não posso aplicar a relação aqui. Então veja que isso me propõe a aplicar uma relação que eu preciso lembrar, tá? Que é a relação da lei dos cossenos. Visto que eu tenho um ângulo, como identificar qual a relação que eu vou aplicar? Eu tenho um ângulo e tenho o lado oposto a ele, né? Para eu poder encontrar esse valor. E aí, portanto, como é que eu vou montar a minha relação? Como você diz o seguinte, você vai começar pelo lado oposto ao ângulo, então fica x ao quadrado, beleza? É igual, e aí os outros dois lados ao quadrado, ó, a ordem não importa, 3 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes os dois lados que foram considerados aqui, ó, 2 vezes 3 vezes o 8 vezes o cosseno do ângulo considerado, que é 60 graus. A gente coloca aqui vezes o cosseno de 60, que já a gente vai precisar, né, daquela tabela de construção para poder encontrar com esse valor. Bom, então vamos resolvendo. X ao quadrado é igual 3 ao quadrado é 9, mais 8 ao quadrado é 64, menos, que você pode multiplicar logo se quiser, né? 2 vezes 3. Deixa para multiplicar depois, eu vou fazer logo quanto é o cosseno de 60. Então, 2 vezes 3 vezes 8 vezes o cosseno de 60 graus equivale a quanto, galera? Você vai na tabelinha lá e você lembra, né? É bem fácil de lembrar a tabela. Cosseno de 60. O cosseno é a segunda linha, o 60 está lá na última coluna. Então, se você considerar 1, 2, 3, 3, 2, 1, opa, 1 sobre 2. E aí você entende e lembra que o cosseno de 60 vale 1/2. Colocando aí, você vai agora resolver, né? X ao quadrado é igual 9 ao quadrado, aliás, 9 mais 64, você já pode resolver se quiser. Vai dar aqui 50 ou 73, né? 73 menos. Eu posso cancelar esse 2 com esse 2, ó, eu estou multiplicando, tá bom? E aí sobrou só quem? 3 vezes 8, 24. Ou seja, x ao quadrado é igual a 73 menos 24. Então, x ao quadrado vai ser igual a 73 menos 24. Fazendo aqui o cálculozinho rápido, ó. 73 menos 24. 4 para 13. 9. Né? Vem para cá e aqui vai dar um 49. Ou seja, x ao quadrado é igual a 49. Então, x é igual a raiz quadrada de 49. Portanto, x vai ser igual a 7. E assim nós encontramos o valor de x para esse triângulo, né? Note que em toda a relação eu apenas preciso inicialmente fazer a construção dessa relação pelo que eu entendi sobre a lei do cosseno. Eu vou partir do ângulo que eu tenho, o lado oposto a ele ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, beleza? Menos 2 vezes os outros dois lados, que serão multiplicados, vezes o cosseno do ângulo que está sendo considerado. Então, quando você faz toda essa relação, você encontra a
o resultado para esse exemplo. No caso aqui nós encontramos o valor de x igual a 7 para o exemplo 11. Beleza, galerinha? A gente vai dar só um pause aqui para poder já entrar no exemplo 12, tá bom? Beleza, galera? Voltando aqui com mais um exemplo, beleza? Exemplo 12 agora. Passando aqui para o exemplo 12. Nós temos o seguinte: calcule o valor de x no triângulo. Mesma ideia, né? Nós temos aqui novamente o ângulo que eu estou considerando, que é 120 graus, o lado oposto a esse ângulo, que é o x. Então eu começo minha relação por aqui, ó. X ao quadrado. Então vamos montar a relação. X ao quadrado é igual aos outros dois lados, ó. Então vai ficar 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, beleza? Menos 2 vezes esse vezes esse, ó. Os outros dois lados que estão fora do x. 2 vezes o 2 vezes o 4. 2 vezes o 4. Vezes, né, o cosseno do ângulo que eu estou considerando. Quem é o ângulo considerado? 120 graus. 120 graus. Muito bem. Então, vamos ver o seguinte. X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, vamos resolver logo, vai dar 4. Mais 4 ao quadrado, 16. Menos, e aí a gente vai colocar aqui, deixa eu só ajeitar aqui um detalhe importante, né? Que é o cosseno de 120, não é o 120. Cosseno de 120 graus, tá? A questão pede para você calcular o cosseno de 120. E aí, portanto, vai ficar 2 vezes 2 vezes 4 vezes. Quanto é o cosseno de 120 graus? O cosseno de 120 graus não está naquela tabela, né? Mas você vai lembrar lá do círculo trigonométrico, beleza? Que o 120 graus está localizado em qual quadrante? E aí, por isso que é importante você lembrar do que a gente aprendeu nas aulas anteriores sobre círculo trigonométrico. Bom, quando você vai lá para o quadrante, né, ele está no segundo quadrante, 120 graus. E o cosseno para o segundo quadrante, ele é o quê? Ele é negativo, tá? Se você pegar o 120, ele vai ser simétrico. Vou colocar bem aqui para você perceber, ó. Rapidinho. Círculo trigonométrico, beleza? E aí o 120 está mais ou menos aqui. Vamos dizer que esteja por aqui. 120 graus. Todo cosseno, que é o eixo x, beleza? Todo cosseno aqui, ele é o quê? Ele é negativo. Pelo sinal do ano, você lembra que aqui é menos e aqui é mais, né? Então o primeiro sinal é menos, portanto é o sinal do cosseno. 120 graus está simétrico ao ângulo pertencente lá no primeiro quadrante. Como é que você faz isso para encontrar o angular? Basta pegar 180 menos 120, como a gente já aprendeu, né? 180 menos 120 vai ficar 60 graus. Então, é a mesma coisa. Se eu quiser calcular o cosseno de 120 graus, é a mesma coisa de eu encontrar o cosseno de 60, só que com detalhe do sinal está onde? Lá no segundo quadrante, portanto o cosseno é negativo. Então, se o cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60, com sinal negativo, então na verdade eu vou ter o quê? O cosseno menos o cosseno de 60, tá? Vezes menos o cosseno de 60, porque ele é negativo. Né? Você pode usar a lógica e trocar o sinal só depois, fica à vontade. Resolvendo, x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 16, já posso somar se quiser, né? Vai ficar aqui 20, e aí menos 2 vezes 4 vezes 2 vezes 2 vezes 4 vezes cosseno de 60 graus, vai ficar menos 1 sobre 2, como nós vimos na questão anterior, beleza? Então fique ligado nesses detalhes que são muito importantes para você poder resolver a sua questão, tá bom? Principalmente essa ideia, porque como nós já sabemos como é que se calcula o cosseno de qualquer ângulo, o seno,
você vai se deparar com situações como essa. E é importante você lembrar do sinal, né? Quando eu trago para cá a ideia dos 120 graus, eu vou lembrar que o cosseno ele é negativo. E, portanto, vai estar lá do outro lado. Certo? Vamos lá. Resolvendo o que sobrou. X ao quadrado é igual. Vai ficar aqui 20. E aqui eu vou fazer, ó, menos com menos. Vai ficar mais. Ok? E aí eu posso cancelar esse 2 com esse 2. Foi embora e ficou 2 vezes 4, 8. Então, x ao quadrado é igual a 28. Fazendo a soma, né? Bom, x é a raiz quadrada de 28. Eu não tenho raiz quadrada de 28 exata, porém, esta não é a maneira correta de você deixar na questão. Você precisa simplificar. X vai ser igual a raiz quadrada de... O que eu vou fazer com 28? Vou pegar ele e fatorar. Aqui, ó. 28 por 2 vai dar 14. Por 2 vai dar 7. E por 7 vai dar 1. Na verdade, eu vou ter 2 elevado a 2 vezes 7 para colocar no lugar do 28. Então fica 2 elevado a 2 vezes 7. Portanto, trazendo para cá, ó, vamos ter x igual, cancelei o 2 daqui com 2 da raiz, o 2 vem para fora, né? Então fica 2 do lado de fora e do lado de dentro, preso dentro da raiz, permanece o 7. Então 2 raízes de 7 para o valor de x na nossa questão. Bom, detalhe importante, fique ligado. Inicialmente, como é que se constrói a lei do cosseno, tá bom? E depois, se você se deparar com a situação de ter um ângulo, né, que não seja aquele ângulozinho lá da tabela, você tem que lembrar do círculo trigonométrico e como é que se faz a transformação para chegar nesse ângulo. Show de bola? Galerinha, finalizamos o exemplo 12, agora vamos para o exemplo 13. Valeu?